Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma videoaula nesse período de quarentena. Hoje falaremos sobre there is e there are. There be. É um pouco confuso para a gente brasileiro entender um pouco o uso do there is e there are, porque a gente usa o verbo ter nas duas situações. Por exemplo, eu uso o verbo ter para falar que eu tenho um gato, ok, correto, mas eu também uso o verbo ter no português para dizer que, olha, tem um gato sobre o carro. Eu uso o verbo ter, mas no inglês eu não posso usar o verbo ter nessa situação, porque no inglês eu só uso o verbo ter quando realmente é posse. E quando eu digo tem um gato sobre o carro, eu não sei de quem é esse gato. Né? Eu vou dizer sim, eu tenho um gato, mas no inglês, quando eu vou dizer que tem um gato sobre o carro, eu digo há um gato sobre o carro. Né? Então, é onde entra o there is e o there are. Ou seja, o verbo ter no inglês, o have, eu só vou usar quando eu quiser me referir que alguém é dono de alguma coisa, que alguém tem alguma coisa. I have a dog, I have a cat, I have a car, I have a house, I have problems, ou seja, eu realmente possuo alguma coisa. Aí sim eu uso o verbo ter. Fora isso, eu vou usar o verbo haver, no sentido de existir, que é o there is e o there are. Ou seja, eu quero me referir que há uma cadeira no meu quarto. There is a chair in my bedroom. There is a cat on the car. Há um gato sobre o carro. Né? Então eu uso o there is e o there are. There is eu vou usar apenas para o que é singular e there are eu vou usar para o que é plural. Como assim? There is a cat on the car. There are 3 cats on the car. Há um gato sobre o carro. Há 3 gatos sobre o carro. There is singular, there are plural. Ok? E eu posso usar o there is e o there are também na forma negativa. Assim como eu faço com o verbo to be, eu coloco not depois do there is. Ou seja, there is not a cat on the car. There are not 3 cats on the car. Eu posso também abreviar, né, esse is not ou esse are not por isn't or aren't. There isn't a cat on the car. There aren't 3 cats on the car. Simples assim. E para fazer uma pergunta, também eu faço a mesma coisa que eu faço com o verbo to be. Is there? Are there? No interrogativo ficaria então, is there a cat on the car? Are there 3 cats on the car? Dessa forma, assim tão simples. Então eu vou usar o there is para singular e o there are para o plural nas 3 formas. Afirmativa, negativa e interrogativa, como você viu aqui o exemplo, né? E eu vou usar o there is para descrever coisas. Por exemplo, describe your bedroom. Descreva o seu quarto. Ok. There is a desk in my bedroom. There is a chair in my bedroom. There is a bed in my bedroom. Eu vou usar there is para dizer que há uma cadeira, há uma mesa, há uma cama no meu quarto. Agora eu vou pedir para describe your classroom. Descreva a sua sala de aula. Ok. There are 30 desks. Há 30 mesas na minha sala de aula. There are 2 blackboards, ou seja, há 2 quadros para o professor escrever. Então, quando eu for descrever alguma coisa, contar que tem alguma coisa em algum lugar, né, eu vou usar o there is e o there are, certo? Ok, vamos agora a alguns exemplos. Eu quero falar para vocês que há um refrigerador na minha cozinha. Eu vou dizer como, there is a refrigerator in my kitchen. Agora eu vou negar, there isn't a refrigerator in my kitchen. Agora eu quero fazer uma pergunta, tem um refrigerador na minha cozinha? Is there a refrigerator in my kitchen? Simples assim. Agora eu vou dar exemplo usando there are no plural. There are 3 people waiting for you. Há 3 pessoas esperando por você. Essa é a forma afirmativa. A negativa eu diria there aren't 3 people waiting for you. E na interrogativa, are there 3 people waiting for you? Para as formas negativa, interrogativa e afirmativa do there is e there are, a gente emprega a mesma regra que nós colocamos no verbo to be. Bem, eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijo no coração.